Te fazer uma pergunta. Você acredita nessa teoria de aquecimento global? Você acredita no aquecimento global, que o ser humano é responsável pelas mudanças climáticas? Ou você, para você faz mais sentido aquela segunda teoria de que não, que o mundo está num processo natural O mundo está no processo natural, tanto é que nós não evitamos que um meteoro acabasse com os dinossauros, assim como nós não impedimos o afastamento dos blocos terrestres de continentes, né? Porque até se você pegar uma parte da África e conectar a América do Sul ao Brasil, você vai ver que eles são idênticos, como se eles fossem um quebra-cabeça que foi separado. E nós também não evitamos o movimento das placas tectônicas, que podem gerar, inclusive, terremotos, instabilidade, não é isso? Então, é um processo natural. É um processo natural. Porque existe assim... Assim como nós não evitamos também a morte do ser humano. Nós tentamos salvá-los. Mas a morte, ela é um processo natural. É de tudo e de todos. Eu lembrei do Ariano Suassuna por 2 momentos nessa conversa, que é voltando no maconheiro, que é assim, aquele trecho do João Grilo, né, no Alto da Compadecida, que ele fala assim: ouve a promessa desgraçada, a promessa sem jeito. Eu imaginei o João Grilo falando: a decisão desgraçada, a decisão sem jeito. Numa hora eu tô rico, numa hora eu tô pobre, numa hora eu posso fumar, na outra hora eu não posso. E agora eu me perdi, tá vendo? Então, a gente estava falando sobre... A gente estava falando sobre a questão das alterações climáticas. Não, agora no último, a gente tinha falado do que agora? Pô, eu nem fumo, hein, gente? São 2 teorias que São as teorias, né? São as teorias... Do aquecimento global. Eu vou voltar a falar e tu lembra. O que acontece? Assim, o pessoal saber, assim, existem 2 teorias, assim, pra galera... tem um grupo que defende que as ações do homem, a industrialização, a emissão de gases... Até que o peido das vacas e dos bois atingem a camada de ozônio. Eu vou fazer um trocadilho, eu vou ficar rica vendendo rolha. Lembrei. A Silvia falou o seguinte, que a gente não consegue evitar a morte do ser humano, que a gente procura diversas formas, mas que no final o ser humano acaba morrendo. Aí eu lembrei do trecho do filme, que ele fala assim: encontrou-se com o único mal irremediável. Falando da morte, né? É o único mal irremediável. Todos chegaremos lá. Pois é, né? Agora as pessoas vão criminalizar agora e cobrar imposto do peito da vaca. Como assim? Gente, meu filho, o pum da vaca está contaminando o meio ambiente. São gases. Você não vai mais poder nem comer. Vamos fazer fotossíntese. Assim, só pessoal, então tem essa questão que a ação do homem, e tem uma outra corrente que entende que a Terra, como um ser vivo, tem um processo de chegar ao seu fim, de um determinado momento morrer, e que o clima é influenciado mais pelas marés e pelos oceanos do que pelo que acontece na Terra. A gente pode até produzir uma mudança micro dentro de uma região específica, tipo São Paulo. Tem tanta poluição que pode ter uma mudança ali naquela região, mas isso não afetaria o mundo todo. A questão é que a narrativa da mudança climática, ela tem sido usada por países como países europeus, Estados Unidos e tudo, para influenciar a política e o desenvolvimento de países que estão buscando o seu desenvolvimento. Exatamente. E é como a Silvia falou no começo, o Brasil tem sido um alvo disso. Então nós preservamos a nossa mata nativa, né, em quase 63% do território nacional. Em contrapartida, a Europa destruiu toda a sua natureza. E eles ficam querendo nos ensinar e mostrar como nós devemos cuidar da natureza. Inclusive, já foi levantado questões de internacionalização, de montarem uma força para cuidar da Amazônia, porque nós somos incapazes de cuidar. Ou seja, nós preservamos isso ao longo dos milênios, mas eles que não conseguiram preservar, acho que nós não somos capazes e querem, inclusive, interceder na Amazônia sob a alegação de preservação. Mas desconfiamos, muitas pessoas desconfiam que esse isolamento dos índios, essas terras que acho que tem índio que tem mais terra do que quando antes da colonização do Brasil, que alguns alegam, é para justamente explorar as nossas riquezas e não realmente se preocupar com a preservação. Se eles se preocupassem, eles reflorestariam
O que você acha, Silvio? Eu tô certo ou errado? Não, você está certo em várias opiniões. Inclusive, quando você citou isso, eu me lembrei de um documento. Tá? Esse documento ele foi escrito numa reunião, tá? Em Genebra, em 1981. E esse documento ele foi traduzido em 1987 num cartório em São Paulo, um cartório juramentado em São Paulo. Foi uma tradução que está na versão 4.039, livro 16, né, do alemão para o português, folhas 1, e ele foi traduzido em 1987. O que diz esse documento? Eu posso passar para vocês analisarem. Eu estou aqui com a cópia em PDF, né, que foi feita uma impressão, em que organizações, né, fizeram uma diretriz para o Brasil, que é a diretriz número 4, ano 0, na exposição do mês 3 de 81. Então, o que eles dizem nesse documento? Que eles decidiram e definiram financiamentos para impedir o desenvolvimento da Amazônia. Tanto a Amazônia no seu contexto em toda a América do Sul, e em especial do Brasil. E esse documento, ele tem várias diretrizes. E a diretriz do item B diz assim: é nosso dever defender, prevenir, impedir, lutar, insistir, convencer. Enfim, esgotar todos os recursos que, devido ou indevidamente, possam redundar na defesa, na segurança ou na preservação desse imenso território. E eles ainda dizem assim, que as pessoas que habitam essas regiões, eles que são patrimônio da humanidade, não patrimônio dos países cujos territórios pretensamente dizem lhes pertencer. Então, com esse documento, esse grupo, em Genebra, de várias organizações e instituições, dizem que eu não tenho direito à minha nacionalidade. Questiona a nossa soberania, né? Questionam a soberania dos países que fazem parte da Amazônia, que possuem partes da Amazônia. E nesse documento, eles dizem que é dever deles manter a floresta e os elementos ecológicos preservados e intactos como estavam na época da chegada dos europeus. Então eu chamo isso de o Brasil de 1500. E eles vão mais além nesses documentos. Eles dizem o seguinte, que eles devem, dever deles definir, marcar, medir e expandir esses territórios, configurando-os como territórios indígenas. E em especial, nesse item, que é o item F, eles dizem assim, independer por restrição de soberania. Significa que eles têm que ser além da soberania de um país, essa decisão deles. Não é à toa que essas orientações que foram traduzidas em 1987 foram utilizadas em 1988 como base para o artigo 231 da Constituição, que reconhece a povos indígenas.